Boa noite a todos os irmãos. Hoje nós queremos compartilhar com os irmãos um versículo da Palavra de Deus que se encontra lá em Ezequiel, capítulo 9, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei, e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel e derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Glória a Deus. A palavra de Deus que nós lemos aqui em Ezequiel, nós vamos observar que Israel está passando por um momento de luta, um momento de calamidade, um momento de aflição. E Ezequiel, o profeta do Senhor, neste momento, ele diz, na verdade, esta palavra. Quando ele vê a mortandade, quando ele vê a calamidade se achegando ao seu povo e à sua terra, ele faz este clamor a Deus, né? Quando ele percebe realmente a gravidade do problema, ele faz, na verdade, esse clamor ao Senhor. Ele vê ali, na verdade, a mão de Deus, né? A mão de Deus sobre o seu povo. E os versículos anteriores, eles vão explicar por que o povo está sofrendo. Eles vão, na verdade, dar detalhes de que o povo vivia na injustiça, o povo vivia na prostituição, que o povo vivia distante de Deus. E o povo vivia também nos seus pecados, nas suas idolatrias, nas suas mentiras, nas suas falsidades. E todo tipo de injustiça se havia disseminado em Jerusalém. E, consequentemente, o dia do juízo, o dia do acerto de contas havia chegado para aquele povo. E é bem verdade, irmãos, que Deus, muitas vezes, ele tem as maneiras dele de fazer a sua voz ser ouvida. Às vezes, Deus ele tem uma maneira mais dura, aquela que nós não desejamos, é claro, mas é uma maneira forte dele bradar em alto e bom som que ele não está satisfeito com a maneira pela qual as pessoas estão vivendo, estão levando a sua vida. E é isso que, na verdade, nós podemos perceber aqui, né? Nesse versículo. Nós vivemos, irmãos, no mundo onde a palavra de Deus, a profecia da palavra de Deus, ela nos mostra que cada dia que nós vivemos nesse mundo, mais nós vamos nos afunilar em direção a dias difíceis, dias trabalhosos, aonde a situação em que as pessoas elas vão viver, a palavra de Deus diz que chegará dias em que elas desmaiarão de medo e de pavor. E esses dias as pessoas vivem apreensivas, as pessoas vivem angustiadas, as pessoas vivem atônitas. Isso nada mais é do que a profecia de Deus, o revelar de Deus se cumprindo na vida de todos os seres humanos. Nós vivemos num mundo perigoso. Nós vivemos num mundo de mortandade. Nós vivemos num mundo onde é perigoso viver, é perigoso estar vivo. Nós não temos a segurança, a certeza, né? Nós saímos de casa e oramos a Deus para que nos abençoe, porque o mundo é uma batalha, é um campo de guerra. E é isso que a gente sente enquanto mais nós nos aproximamos da última hora, enquanto mais nos aproximamos dos últimos dias, mais sinais nós vamos ver. Sinais de que o projeto de Deus, de que as determinações de Deus, elas vão se cumprir. Todos os sinais que estão escritos na palavra de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 24, capítulo 25, né? Também no livro de Apocalipse, eles estão a cada dia mais sendo visíveis aos nossos olhos. Nós podemos observar isso quando a gente pega alguns fatos de fontes que são fontes oficiais, governamentais, como, por exemplo, a OMS, ela tem lá uma estatística do ano de 2018,
que fala que os infartos e os AVCs, eles matam mais de 15 milhões de pessoas por ano. Que os problemas pulmonares, os problemas que causam a poluição e a destruição da natureza, matam mais de 7 milhões de pessoas por ano. Nós podemos ver também a violência, as guerras, as guerrilhas. Tem estudos que dizem que as 2 primeiras guerras e mais algumas guerras menores, até os dias de hoje, ou seja, do século XX e o início do século XXI, já mataram mais de 130 milhões de pessoas, na menor das estimativas. Esse número pode chegar a 300 milhões de pessoas neste mundo, né? Nós vemos a violência. Só no Brasil, no ano de 2017, morreram 65 mil pessoas vítimas de violência. Acidentes de trânsito foram mais de 40 mil. Mais de 40 mil pessoas morrem todos os anos, segundo fontes do governo. Isso sem falar nas doenças, nas pestes, né? Por exemplo, a peste negra, ela praticamente dizimou a Europa. Mais de 200 milhões de pessoas morreram da peste negra. A varíola, só no século XIX, no século XX, né, morreram mais de 500 milhões de pessoas. A AIDS, 32 milhões. A dengue, 25 mil por ano. Tuberculose, 1,5 milhão só em 2018. A cólera, mais de 100 mil por ano. Então, nós vivemos num mundo perigoso. E agora, essa nova doença, né? Essa nova pandemia, que as pessoas estão aí realmente apavoradas. Mas isso não é para nos alarmar, isso não é para nos entristecer, isso não é para nos apavorar. Nós, como servos de Deus, conhecedores da palavra de Deus, nós temos que perceber isso como sendo algo que Deus está falando conosco. Assim como Deus estava falando com Ezequiel, um profeta do Senhor. Deus fala conosco de diversas formas. E a palavra de Deus, as profecias da palavra de Deus, elas servem para isso. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que nós temos conhecimento, quando ele foi contratado para ser pastor na cidade de Londres, ele fala que ele foi pensando que ia pregar a palavra de Deus. Mas na época estava tendo um surto de cólera na Europa. E ele não fazia outra coisa a não ser enterrar pessoas. E certo dia ele se deparou com essa passagem que nós lemos hoje. Quando Ezequiel diz para Deus, né? E sucedeu, pois, que havendo-os ferido, e ficando eu de resto, ou seja, ficando eu sozinha, tendo eu escapado, caí sobre minha face e clamei ao Senhor. E ele se deparou diante dessa situação que ele estava vivendo, vendo as pessoas morrerem nessa época, né? Nessa época em que ele viveu, uma grande mortandade estava acontecendo naquele período lá de 1850, 1860, mais ou menos, né? No século XIX. A forma como ele via as coisas acontecendo, um dia ele parou e perguntou: por que eu fiquei de resto? Por que eu estou ficando? Por que eu estou sendo poupado? Por que muitos caem do meu lado e eu permaneço de pé? Por que muitos já foram ceifados e foram se encontrar e encarar a Deus face a face, ou para ouvir: vinde benditos de meu Pai, ou ouvir: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno? Por que eu estou aqui ainda? Por que eu estou sendo poupado? Por que eu estou ficando de resto? Era essa a palavra, aquilo que martelava sua mente. Um pastor, um grande pregador,
tendo que ali apenas fazer ofícios fúnebres, num período onde a peste assolava, na verdade, a sua cidade, o seu povo. E nós temos que, na verdade, também, talvez, fazer a pergunta, por que eu fiquei? Talvez você olhe para trás e você conheça alguém que já tenha morrido de uma dessas doenças, de câncer, de chikungunya, de cólera, de dengue, de diabetes, de AVC, de violências, né? Nosso país nós não conhecemos ainda a guerra. Nossa geração não conhece a guerra. Outras gerações sim, mas a nossa não. Mas a violência no Brasil mata mais do que as guerras. Você poderia perguntar, por que eu fiquei de resto? Por que eu fui poupado? Porque a palavra aqui diz que saiu, na verdade, segundo a determinação de Deus, nós podemos ver aqui a partir do versículo 4, né? A partir do versículo 4, e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegareis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa do Senhor. E disse-lhes, contaminai a casa e enchei o átrio de mortos. Saí, e saíram e feriram a cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido, fiquei eu de resto, e caí sobre a minha face, e clamei e disse, Senhor Deus, dá-se acaso que destrua todo o restante de Israel, derramando a sua indignação sobre Jerusalém? Então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. É assim que o homem pensa. Deus abandonou a terra. Deus não está vendo. O homem pode viver, o homem pode aprontar, o homem pode fazer o que quiser da vida, viver ao seu bel prazer e diz, Deus não está vendo. Mas mal sabe ele que o dia do acerto de conta, o dia do juízo de Deus não tarda a chegar. Nós poderíamos perguntar, né? Depois que nós somos a geração em que mais presencia esse tipo de situação difícil, de calamidades que a gente ouve. É terremoto, né? É maremoto, é enchentes, é secas, é fome, é peste, tudo isso muito próximo umas das outras. Antigamente isso havia, mas era espaçadamente, talvez um século, 2, para vir uma grande catástrofe. Hoje elas estão realmente muito corriqueiras. É isso que nós podemos perceber. E é isso que a palavra de Deus diz que vai acontecer. Então, portanto, irmãos, nós poderíamos perguntar, por que eu fiquei de resto? Por que eu fui poupado? Por que eu ainda estou de pé? Né? Será que não seria, na verdade, uma maneira de nós entendermos que a graça de Deus, de alguma maneira, nos cobriu? Será que, diante de um mundo tão difícil, diante de um mundo tão violento, diante de um mundo tão complicado como nós vivemos, não seria o caso de nos alegrar e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor? Não seria, na verdade, um coração contrito, um coração humilde, de dizer, Deus me deu mais uma oportunidade. Eu poderia já ter descido a cova, já ter selado o meu destino eterno, porque talvez, até bem pouco tempo, né, se você não tivesse escapado
Talvez você tivesse ido na sua perdição. Talvez você tivesse ido antes do teu arrependimento. Talvez você tivesse ido antes da tua salvação, antes do seu nome ser escrito no livro da vida. Mas o Senhor te deixou de resto. Ele te deixou por último. Ele te deu uma nova chance, uma nova oportunidade. E Deus poupa alguns, mas outros eles não poupam. Ou você não conhece pessoas fiéis que já sucumbiram nesta vida. Até mesmo na nossa geração, pessoas até mesmo talvez da nossa família, né? Mas eles, na verdade, eles fazem parte de uma estatística enorme, né? Que nos causa espanto, que nos causa temor. A morte, todos os dias ela está aí, procurando levar, procurando tragar. E ainda assim, Deus nos agracia, cada dia, cada instante, cada momento, nos livrando do mal, nos livrando das doenças, nos livrando das enfermidades. E ainda que ela alcance alguns, como tem alcançado, né? Nós sabemos que isso faz parte do plano maior de Deus para todos os seres humanos. Seria, na verdade, o caso de Deus ter nos deixado de resto, ou ter nos dado uma oportunidade para nos aproximarmos mais dele? Seria o caso de esse ser um momento para as pessoas se voltarem mais para a oração, para as pessoas se voltarem mais para a consagração, para as pessoas pensarem mais no que têm feito na sua vida? É muito interessante que os governos não têm dinheiro para ajudar as pessoas mais pobres. Mas num momento como esse, surge dinheiro como num passe de mágica, porque o coração do homem é assim. Ele precisa realmente ser motivado até mesmo para fazer o bem. E quantas vezes nós não olhamos para nós mesmos, não olhamos para a nossa vida, para o estilo de vida que a gente está vivendo. E aí somente no momento de difícil, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tristeza e de aflição, é que nós caímos de joelho. E começamos a clamar ao Senhor. E colocamos o nosso rosto em terra. E vemos a nossa fragilidade. E vemos a nossa incapacidade diante das grandezas de todas essas situações que acometem o mundo. Mas talvez também, irmãos, pode ser que Deus ele está dando uma oportunidade para a salvação. Pode ser que Deus está dando aqui uma oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se aproximem mais dele. Ou talvez seja o contrário. Seja para que as pessoas se afastem mais de Deus ainda. Porque muitos dirão que Deus é este que permite uma peste dessa. Muitos dirão, não há Deus, porque se houvesse Deus, isso não aconteceria a pobres, coitados, pessoas necessitadas, velhinhos, pessoas tão boas. E quantas pessoas se revoltam contra Deus? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles se mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram ao Deus dos céus, e não se arrependeram das suas obras. Será que não é por isso que às vezes o mal vem para o mundo para que o pecado, o homem, o pecador, ele se afaste ainda mais de Deus, porque ele blasfema contra Deus, ele se irrita contra Deus, ele cria ódio a Deus, ele cria rancor contra Deus. Pode ser para converter, mas pode ser também para que o homem se aprofunde mais ainda no seu mal. É como se a taça da ira, a taça da iniquidade deles ainda estivesse a ponto de transbordar. E quando Deus envia a sua mão poderosa sobre o mundo, para que o mundo entenda que existe um Deus todo-poderoso, Criador, dominador de todas as coisas,
Aí a taça dele transborda. O mal do homem transborda. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Mas, tanto para os crentes quanto para os não crentes, nós temos que tirar lições sobre essas questões que nós temos vivido em todas as épocas da história da humanidade. Né? Para os crentes, talvez seja necessário você fazer a pergunta: por que eu fui deixado? Por que eu fui poupado? Será que não tem algo ainda que eu possa fazer? Será que não tem ainda uma missão para cumprir? Será que Deus não tem ainda um trabalho para mim, para que eu possa realizar? Será que não existe um propósito na minha vida? Será que não existe algo no reino de Deus que eu possa realizar, fazer? Será que, por que a morte ainda não chegou até mim? Será que Deus ainda não está me dando uma oportunidade para que eu viva uma vida como um verdadeiro cristão e não como um cristão de fachada? Será que Deus não está me deixando ou me poupando de todas essas mazelas que atingem o mundo e que matam milhões? E eu estou aqui, ainda me alegrando, fazendo festas e me esbanjando na vida. E será que, na verdade, isso não tem um propósito para mim? Será que isso não tem algo que martela na minha mente? Será que, na verdade, quando o apóstolo Paulo, ele passava por dificuldades, ele passava por perseguições, ele passava por doenças, ele passava por tantos momentos difíceis da vida, a ponto dele começar a desejar estar com Deus, a desejar ir para o céu. É assim que muitos se sentem. Cansei deste mundo. Este mundo é cruel. Essa vida é terrível. Eu não aguento mais. Eu quero ir morar com Deus. Aí Paulo dizia, e eu quero ler com os irmãos mais um versículo. É lá em Filipenses capítulo 1, 23 ao 25. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejado de partir e estar com Cristo, porque isso me é muito bom. Me é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da vossa fé. Olha, irmãos, a pessoa está sofrendo, está padecendo, está vivendo uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida de sofrimento. E aí, na verdade, ele diz, eu quero estar com Deus, eu quero estar com Jesus, eu quero ir morar no céu, mas quero muito mais estar com vocês, para levar a palavra para vocês, para fazer a obra de Deus para com vocês, para que vocês também recebam algum proveito do meu trabalho. Olha que maravilha, irmãos. O amor ao próximo, o amor à igreja, o amor ao trabalho, o amor à vida, a ele dar a sua própria vida em sacrifício, mesmo que ele tenha que passar por momentos difíceis e dificuldades. Veja como um propósito que Deus tem. Veja como algo que Deus tem. Veja a mão de Deus. Por que eu ainda estou aqui? Por que eu fui poupado? E essa mensagem também é para aquele que vive impiamente, para aquele que vive ainda distante de Deus. A chance que Deus está te dando, uma nova oportunidade, um novo dia de vida, uma nova hora, um novo minuto, um novo convite, talvez aqueles convites que talvez você já tenha ouvido tantos e tenha feito pouco caso, tenha muitas vezes até feito zombaria, né? Você ouve o convite para ir até Deus. E você acha que isso não tem importância nenhuma. E você vai vivendo a vida e Deus vai te dando uma nova vida. E Deus vai te deixando mais uma vez viver mais um dia, te protegendo mais um dia, vivendo mais uma vez. E é isso que, na verdade, a palavra de Deus nos mostra lá em Hebreus capítulo 3. Olha o que Deus diz para você, que ainda está vivendo ainda uma vida distanciado de Deus, que ainda não tem certeza da tua salvação, que ainda não tem certeza de que o Espírito Santo habita em você, de que você já foi perdoado, lavado e redimido no sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, para que
como na provocação no dia da tentação no deserto. Se você ouvir a voz de Deus hoje, seja através da palavra, seja através das calamidades do mundo, pergunte, por que você foi deixado de resto? Por que você foi deixado por último? Por que você ainda está de pé? Por que você ainda teve uma nova chance? Talvez você foi deixado de resto. Talvez você teve uma nova oportunidade, uma nova chance. Seja um canal de bênção. Para que você seja um canal que leva para as pessoas a mensagem da boa nova, do livramento que Deus tem para a humanidade, do livramento que Deus tem para as pessoas. Talvez você tenha uma palavra de cura para alguém. Talvez você tenha uma palavra de salvação para alguém. Talvez você tenha uma palavra de arrependimento para alguém. Talvez você tenha uma palavra de vida. Talvez você tenha, na verdade, algo ainda para fazer no seio da tua família, com o teu pai, com o teu irmão, com a pessoa que ainda está distante de Deus. É para isso que você ainda está de pé. É para isso que você ainda foi deixado de resto. Que muitos têm caído. Muitos já têm selado o seu destino. Mas você ainda tem a oportunidade de ser uma bênção em nome de Jesus. De ser um canal em nome de Jesus. Na verdade, meus irmãos, Jesus virá em breve. Jesus está preparando o caminho para o grande dia do desfecho da história da humanidade. Grandes coisas ainda virão. Terríveis coisas ainda virão. Que dias piores virão. Podemos sonhar com dias melhores, podemos lutar por dias maravilhosos. Amém. Isso faz parte da vida de todo aquele que tem fé. Podemos sonhar por viver 100 anos. Amém. Isso faz parte. Nós não vamos viver uma vida em função da morte. Vamos viver a vida em função da vida, mas nunca deixando a palavra da verdade de lado. Dias de tribulação. Não só de tribulação, mas de grande tribulação, como diz a palavra de Deus, virá sobre essa terra. E quem os avisará? Quem é o atalaia que vai colocar a sua boca na trombeta? Quem é aquele que vai ficar sobre a torre, mostrando que a peste, que o mal, que as coisas terríveis do mundo estão para vir? Quem? Aqueles que foram deixados para trás. Aqueles que ficaram de resto. Aqueles que ainda têm uma oportunidade, aqueles que ainda têm uma chance. Eu e você, que ainda temos o fôlego de vida, que ainda temos a responsabilidade do Senhor. Então fale, proclame, mostre, procure na palavra de Deus todas as passagens, todos os versículos da palavra de Deus que nos exorta a viver os últimos dias com seriedade. Talvez a igreja, oxalá, esses dias sirvam para que a igreja viva dias de avivamento, dias de conversão, dias de estar mais perto de Deus, dias de estar mais perto do Senhor, dias de buscar mais a Deus. Essa é, na verdade, a palavra desta noite. A morte ainda não chegou para ti. A morte ainda não chegou para mim. O mal ainda não nos atingiu. Ainda há uma marca em você que a praga ainda não te destruiu. A vida de Deus ainda pulsa em nós e na sua igreja. Para vivermos esses dias não como derrotados, mas como verdadeiros atalaias, proclamadores de boas novas, proclamadores daquilo que ainda está por vir. E o que está por vir, meu irmão? O que está por vir para mim e para muitos, e para você e para muitos que ainda não conhecem a Deus, é uma vida maravilhosa. É uma vida na presença de Deus. É a santa cidade, a cidade celestial, a nova Jerusalém, aonde lá o inimigo não entra, aonde a morte não pode entrar, aonde a peste não pode entrar, aonde a mentira, a falsidade, o engano não vai entrar, aonde ali habitarão verdadeiramente os servos do Senhor.
aonde aquilo que faz com que o homem guerreie e lute e mate, que é o ouro, que é a prata, lá é apenas pavimento, lá é apenas escabelo dos teus pés, lá aquilo não vale nada. As praças, as ruas são calçadas, não são de pedras, não são de barro, não são de asfalto, são de ouro puro, porque essas coisas não valem nada lá no céu. Elas são apenas um instrumento para a construção, que o mais importante nós temos lá, que é Deus conosco. Nem o sol haverá, porque a própria luz de Deus é que ilumina todos nós. É esse lugar que nós temos que anunciar, é essa vida que nós temos que dizer para as pessoas. É por isso que nós estamos aqui, não para dizer para as pessoas que não haverá catástrofe, porque haverá catástrofe, mas dizer para as pessoas que elas têm uma oportunidade, uma chance, e eu e você somos esse veículo de levar a palavra de Deus, salvação, a palavra de arrependimento, a palavra de Deus para a vida de todo aquele, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar o teu povo, abençoar a tua igreja, confortar o teu coração e saber, meu Pai, que nós estamos no plano de Deus. E saber, meu Deus, que nós fazemos parte daquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, nós agradecemos a Ti, meu Deus, porque nada está fora do Teu controle. A minha vida está nas Tuas mãos, a vida do meu irmão, da minha irmã está nas Tuas mãos, a vida deste mundo está nas Tuas mãos. E não, meu Pai, nada sai do Teu controle. E é por isso que nós louvamos ao Senhor e adoramos ao Senhor em nome de Jesus. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus, pela Tua palavra que nos conforta, pela Tua palavra que nos anima, pela Tua palavra que nos produz vida e vida abundante. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, em nome de Jesus a todos nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, que assim seja. Amém. Graças a Deus.